O Vasco tá vivo. Numa rodada que parecia que seria um desastre. O Bahia perde para o São Paulo. A equipe do Santos toma 3-0 do Fluminense. E o Vasco vai terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Também vamos falar sobre qual deve ser o time que Ramon Dias vai mandar a campo contra o Grêmio, hein? Jogo importante. Isso e muito mais. A partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comentaléu. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado. Cara, eu vou dizer uma coisa a vocês. Esse tal desse futebol é maluco. Ontem estávamos todos aqui, eu estava muito estressado. Já tinha aí, já disse, eu não quero saber mais de nada. Aí hoje, a gente inicia a rodada com o Fluminense ganhando de 3-0 da equipe do Santos. E aí, meu irmão, Bahia e São Paulo parecia que ia para um empate, o Vasco entrando na zona de rebaixamento até os 48, 49 minutos do segundo tempo. E aí, teve alguém que salvou o Vasco, esse rapaz aí, ó. Caio Paulista, jogador que passou pelo Fluminense, pertence ao Fluminense, né, foi emprestado para a equipe do São Paulo, fez o gol, e esse gol foi salvador para o Vasco. Porque saímos de uma situação que a gente dependia dos outros para voltar a depender só de nós. Olha como é que ficou a classificação agora. O Vasco fica com 42 pontos, o Bahia 41. E é aquela que eu falei, cara. O campeonato, ele não está decidido. O Vasco agora vai enfrentar um Grêmio, enfrenta um Goiás amanhã, torcer para o Grêmio amanhã ganhar do Goiás, ficar de boa na classificação do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, que tem 59 pontos, pode aí praticamente garantir a sua classificação na Libertadores com uma vitória amanhã contra a equipe do Goiás. E aí, meu irmão, vai enfrentar o Vasco na despedida do Soares, 18h30, no estádio da Arena do Grêmio. É um campeonato maluco. É um campeonato maluco. E o Ramon Dias estava certo. A gente tem chances. Cara, eu não sei o que dizer, não sei o que falar. É um misto de emoções que só o Vasco nos proporciona. Ontem a gente estava extremamente triste, chateado, todo mundo dando certeza que o Vasco seria rebaixado, que o Vasco entraria na zona de rebaixamento. E a gente vai terminar a rodada, mesmo perdendo fora da zona de rebaixamento. E agora, meu irmão, dependendo só de nós. Porque se a gente consegue uma vitória contra o Grêmio, o Bahia empata ou perde do América, o Vasco se garante na Série A. Porque o Bahia não chegaria aí aos mesmos pontos do Vasco. Então, muito importante esse jogo contra a equipe do Grêmio. E vamos para um adendo, né? O Vasco tem sido melhor com equipes na parte de cima da tabela do que com equipes da parte de baixo. Quem já viu o aproveitamento do Vasco contra as equipes de parte de cima da tabela, viu que é muito melhor, superior às equipes da parte de baixo. E vamos para mais uma rodada. Falando sobre o Vasco, o jogo de ontem, o Ramon Dias, né, deixou claro na sua coletiva que os jogadores estão se doando e tudo mais, falou sobre o Medel. O Medel vai passar por cuidados para voltar, para ter condições, mas se o Medel não tiver condições, o Vasco deve jogar aí com Maicon e Léo, que voltam de suspensão. Porém, a situação que acontece é o seguinte: o Vasco não vai forçar o Medel se o Medel não tiver condições nesse jogo. Porque, como falou o Ramon Dias, o Vasco não tinha os 3 centrais, agora o Vasco tem a volta dos 3 centrais. Medel deve fazer aí já seu tratamento e tudo mais para voltar a jogar, mas saiu sentindo dores contra a equipe do Corinthians. Rossi, foi muito mal o Rossi contra a equipe do Corinthians, né? Como entrou mal o Rossi, né? Como entrou mal. Fez uma partida muito fraca. E o nosso querido Payet, que fez seus primeiros 90 minutos com a camisa do Vasco, jogando do início ao fim. Não marca, não é jogador de marcar, mas é um jogador que tem uma extrema qualidade e mostrou isso ontem. Clareou o campo para o Piton jogar a bola para o Poma fazer o primeiro gol. Teve bons passes, teve boa participação e provavelmente deve continuar no time titular. Sobre essa situação, agora o Vasco volta a respirar no campeonato,
como eu disse, volta a depender somente dele. Uma vitória faz o Vasco ficar muito mais próximo daquilo que o Vasco busca, que é continuar na Série A. E essa partida de hoje do Bahia contra o São Paulo foi muito importante para isso. Para mostrar que a pressão não é só do Vasco. A pressão vem de outros clubes também. E o Bahia hoje sentiu a pressão de ter o resultado para poder se livrar e não conseguiu fazer. O Santos sentiu hoje a pressão de ter o resultado para se livrar e não conseguiu fazer. Infelizmente, a gente pegou um confronto direto e a equipe que estava contra a gente conseguiu fazer o resultado. Mas, volto a dizer, pela postura que a gente teve. Nossa postura não condiz com aquilo que o Vasco tem que fazer para sair dessa zona de rebaixamento. Então é isso. Agradeço demais a você que está aqui junto com a gente. Eu acredito que nem eu esperava estar aqui falando, olha, o Bahia perdeu o São Paulo. Não achava. Achava até que poderia ter um empate. Mas vamos por nós agora. O destino deu essa chance ao Vasco. O destino deu essa chance ao Vasco. E o Vasco precisa aproveitar essa chance. Só para terminar o vídeo, o Vasco acertou a compra de Matheus Carvalho. O nosso querido Matheus Cocão. O jogador terá aí, o Vasco dividirá em 4 vezes o pagamento, 4 vezes de 500 mil. E segundo informações aí do Globo Esportes, do GE, o Vasco acertou a contratação do menino que veio do Náutico. Não teve grandes chances, mas para mim é um jogador que até o momento não comprometeu, teve personalidade em todos os jogos que entrou. E o Vasco aí acertou a compra de Matheus Cocão, o Matheus Carvalho, né? Mudou o nome, porque a galera já julga porque o cara tem o nome Matheus Cocão, mas dentro de campo ele mostrou que é um jogador de muita qualidade e com isso continua no Gigante da Colina aí. A gente vai ver tempo de contrato também, essa questão de tempo de contrato, quantos anos ele vai assinar. O Vasco já tem a papelada, já os trâmites para iniciar o pagamento ao Náutico, mas exerceu seu tempo, a situação de compra, né? De ser pago aí em quatro parcelas de 500 mil. O Vasco já desembolsou 300 mil para pagar o empréstimo e agora pagará aí esses 2 milhões dividido em 500 mil por Matheus Carvalho. Tempo de contrato ainda não foi divulgado, como eu falei, mas breve que a gente tiver essa informação, trazemos aqui para vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência com a gente. Até a próxima. Saudações vascaínas. Cara, eu acho que ninguém imaginava que a gente ia terminar. Os muito otimistas, sim, mas ninguém imaginava que a gente hoje ia estar falando aqui que o Vasco tá fora.